Queridíssimos companheiros, querida Angélica, caríssimo professor João Chaves, em nome de quem eu saúdo a associação, o sindicato e a própria mesa, eu olho para o rosto de vocês, para o rostinho de vocês, e vejo um sofrido conflito, um enorme conflito entre o interesse e a vontade que vocês têm de estar aqui e o peso da pálpebra de vocês. Sinto um cansaço, vejo um cansaço imenso na minha frente e quero fazer a minha parte para dar para mostrar que estou compreendendo essa situação. Vou tentar reduzir em extensão a minha fala e apenas colocar algumas questões que eu acho que são importantes para a nossa reflexão hoje, para comparar esse momento que foi 64, essa situação, esse contexto que se viveu em 64, o golpe de 64 e o golpe que está em curso nesse momento. É claro que eu vim aqui pensando em expressar minha solidariedade, meu apoio, minha parceria a essa rede que vocês estão consolidando, a essa comissão que vão formalizar hoje, mas a essas alturas acho que não vale a pena me estender sobre essa questão, falando da oportunidade, inclusive, dessas duas instituições, porque o normal seria que a Comissão da Verdade as comissões da verdade devem se extinguir a partir de um certo momento para dar lugar a um processo de judicialização. Se bem que comissões da verdade possam conviver com a judicialização, com a justiça, que é o que se espera, né? É até um processo que se diz holístico, mas holístico mais no sentido de que são precisos todos esses passos: memória, verdade, reparação e justiça e reforma das instituições até. É preciso tudo isso. Mas deve chegar um momento em que se entrega o resultado dessas pesquisas, dessas investigações, para que isso seja julgado. Então é preciso também não haver uma banalização da investigação das comissões da verdade, o que não é o caso das comissões universitárias, que ainda tem muito a buscar, a dizer e apresentar, inclusive como resultados à sociedade e a um processo de justiça. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar mais, quero comparar, né, aquela situação de 64 com o que nós estamos vivendo hoje. Quero dizer que prefiro não me fixar na identidade de alguns dos atores que estiveram em 64 e estão presentes hoje, como fez Del Roio, para dizer que olhava naqueles rostos, ou evocava, enquanto estava na Praça da Sé, alguns inimigos de hoje e de ontem, né? Mas prefiro pensar no que é diferente nessa situação, até porque, vendo um pouco essa diferença e o que surge de novo, talvez possamos enfocar mais precisamente e lutar contra esse novo que achamos que é arbítrio e autoritarismo. Bom, no passado, claro, os americanos, o governo americano, uma série de instituições americanas, desde instituições de vigilância, de controle, de espionagem, a CIA, ao ZAID, que estava ontem e hoje, nós vamos encontrar tudo isso, e vamos encontrar uma ação muito presente desde que terminou a Segunda Guerra, não é? Porque eles vêm para cá para educar as nossas polícias. A Comissão da Verdade, inclusive, chegou a investigar essas questões. Há desde aí um trabalho que avança e continua na educação dos nossos militares, que foram educados não só aqui, educados para a repressão, educados dentro de uma certa formação, um formato ideológico, mas educados também nas escolas das Américas para a guerra revolucionária, né? Vocês sabem tudo isso. Bom, nós tivemos os militares, a revolução, o que se chamou de Revolução de 64, o golpe de 64, ele tem múltiplos fatores, né? Mas se destaca o papel, a presença dos militares, que é algo que nós não temos mais hoje. Os militares estão indisponíveis para participar desse golpe.
Mas esses militares, que desde também, ainda durante o Getúlio, nós não podemos esquecer o manifesto dos coronéis, que era uma elite onde estava inclusive o Golbery e alguns dos militares que apareceram depois participando ativamente do golpe militar, desde aquela época, desde Getúlio, desde quando Getúlio se suicidou, eles já estavam fazendo um manifesto contra a política popular trabalhista que trazia o povo para a cena política. Isso foi avançando, os militares seguiram nessa contradição em relação aos interesses de ampliação de uma participação do povo na política. Eles foram contra os governos desenvolvimentistas. Durante o Juscelino houve duas insurreições pequenas, contidas, Jacareacanga, Aragarças, mas tudo isso teria sido o que nós chamamos quartelada, se não houvesse uma inteligência civil que organizou esse golpe, porque tinha um interesse muito concreto de mudar o modelo de desenvolvimento, de mudar isso tudo que vocês já sabem que 64 significou e que foi organizado a partir de instituições muito sólidas, muito capilarizadas na sociedade brasileira, como foi o IPES e o IBAD, né? Nós todos sabemos disso muito bem, e 64 se organizou assim, não só com a inteligência civil, mas com a presença civil nos cargos-chave do planejamento, da fazenda, da organização da economia e de muitos outros locais, das estatais, para onde foram os militares, para onde foram militares, mas para onde foram também muitos civis. Então, eles tiveram uma presença muito forte e eles organizaram a transição de modo a não parecerem que não tinham participado do golpe e dos governos anteriores. E conseguiram isso, né? Conseguiram, inclusive, orientar essa transição. E nós, como Comissão da Verdade, inclusive, que tivemos muitos méritos, e o mérito de tocar na ferida, tocar nos pontos, inclusive, que o direito internacional dos direitos humanos nos pedia para enfocar, que era a questão das graves violações, e não somente do medo, da censura, do horror cotidiano que a ditadura implantou, mas levantar a questão das execuções, das mortes, dos suicídios provocados, da tortura. Nós levantamos tudo isso, nós responsabilizamos os autores em relação aos quais nós tínhamos provas que podem ser exibidas. Fizemos algo que só 2 outras comissões do mundo tinham feito, a de El Salvador e a de Serra Leoa. Então, nós fomos a 3ª comissão nesse sentido, mas nós trabalhamos pouco a questão dos civis, a questão da participação dos civis e a questão da responsabilidade dos civis. Nós encaramos sempre essa ditadura como uma ditadura militar, quando os militares foram efetivamente testa de ferro de uma participação civil que hoje reaparece muito forte nessa organização do golpe que nós temos hoje. Como é que é esse golpe que nós temos hoje, que está em curso? Né? Nós tivemos um período, e que é um tipo de golpe que tem aparecido na América Latina. A América Latina teve, depois desse período em que os americanos, o governo americano, as instituições norte-americanas estimularam a presença, a participação, os golpes militares. Depois disso, nós tivemos mais de 20 golpes, chamados brancos, aqui na América Latina. Os mais semelhantes ao golpe que nós estamos tendo foi o golpe do Uruguai e o golpe de 2009 do Zelaya, lá em Honduras, é porque eu ia falar outro país, Honduras, sem nenhuma dúvida, Zelaya veio para o Brasil. Bom, esses golpes são os golpes efetivamente mais semelhantes. O do Uruguai muito mais semelhante. Como é essa estratégia de desestabilização que eles usam, têm usado em todos esses países da América Latina, inclusive na Venezuela, inclusive na Bolívia. Como é que é essa estratégia? Essa estratégia eles acusam os governos ou de autoritários
bolivarianos. Acusa os governos de ineficientes, como foi o caso do Lugo, que foi deposto por ineficiência num golpe que se produziu em 24 horas, em um dia foi julgado e expulso do governo, expelido do governo. Então, é ineficiência, é autoritarismo, é corrupção. São os argumentos utilizados. Dessa desestabilização se passa para um estado de exceção, que é o que nós temos hoje. Nós estamos está em pleno curso esse estado de exceção, né? Todos nós falamos disso aqui, dos grampos, do desconhecimento que existe, princípios constitucionais, do princípio da presunção da inocência, da questão das prisões temporárias que têm sido impostas com as conduções coercitivas, que é proibido. Enfim, com a publicização de diálogos privados, com tudo isso que nós temos visto, estado de exceção. Até alguns comentaristas, alguns políticos, alguns pensadores, alguns políticos, né, como foi o caso do Tarso Genro, até escreveu um artigo sobre esse estado de exceção, um consistente artigo sobre isso. Da exceção, nós passamos já para o impeachment, que é o que está também em curso. Impeachment, sim, há a previsão de impeachment na Constituição. Sim, um dos casos de impeachment é o confronto, é o desrespeito a determinadas normas do orçamento, que tem também previsão numa lei de responsabilização do presidente da República. Tem que estar lá e aqui. Só que, como essas leis são tão vagas e as questões podem ser enquadradas de uma forma e outra, porque a presidenta hoje está sendo julgada por duas questões. Uma que estão empurrando, que é a das pedaladas fiscais, que de fato nem foi aceita pelo presidente da comissão da Câmara, né, pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha disse que a presidente estava sendo julgada, que várias acusações foram apresentadas ali pela Janaína, pelo Hélio Bicudo e pelo Reale, mas que ele estava aceitando apenas a dos créditos suplementares que teriam sido feitos em 2014, com incidência em 2015, e as pedaladas fiscais. E aí ele diz, o artigo que enquadra é esse. E as pedaladas fiscais, ele diz que era uma questão a ser pesquisada, porque ele sabia, né, o quanto as pedaladas fiscais são uma prática normal, corriqueira, realizada pelos estados, por diferentes estados, por governadores políticos de diferentes signos. Então, ele deixou em aberto. Na verdade, hoje se discute o impeachment por essas duas questões. A verdade é que, com relação às pedaladas, as pedaladas que teriam sido a prática, o governo é acusado de ter feito operações de crédito que ele não contabilizou como operação de crédito, quando ele utilizou determinadas instituições, como bancos públicos, bancos privados, autarquias, BNDES, por exemplo, Caixa Econômica, para repassar recursos em que houve uma defasagem entre o momento que ele repassou o recurso e o momento que foi pago. Então, isso seria visto como uma operação de crédito. Só que o governo fez literalmente isso como um contrato de outra natureza. Previu isso como um contrato de outra natureza. E foi isso ontem que o advogado, aquele advogado, né, que o Ricardo Lodge, explicou. E havia um direito de crédito, sim, dessas instituições, mas não era uma operação de crédito. Porque se eu fiz um contrato de outra natureza, criando uma conta de suprimento, se eu passar o dinheiro para você antes, você me paga juros. Se eu passar o dinheiro para você para depois, eu pago juros, isso tem outra natureza. Além do que essas pedaladas foram feitas precedentemente por todos os governos anteriores e tudo isso. Então, na verdade, é golpe. Esse impeachment é golpe. Bom, mas estamos vivendo um impeachment.
E mais, o que é que se pretende com esse impeachment? O que se pretende é criar um regime presidencialista que está anunciado aí já pelo Serra como um parlamentarismo, mas que é difícil de digerir no Brasil, porque o parlamentarismo já foi submetido a plebiscitos e não foi aprovado. Então, é como o Fernando Henrique disse, melhor um presidencialismo flexibilizado. Eles querem um presidencialismo flexibilizado, que é o que deve ser posto na Constituição. Para que um presidencialismo flexibilizado? Para introduzir na Constituição determinadas regras, mediante as quais fica mais fácil tirar do governo um governante que tome atitudes, medidas, que tenda para um governo mais popular. Então, isso vai estar em discussão, isso já está em discussão, o presidencialismo flexibilizado. Diminuir o tamanho do Estado, privatizar e reduzir os gastos públicos, isso está em curso. Mudança na legislação trabalhista. Não preciso dizer isso para vocês. O maior projeto hoje é o projeto de terceirização que está aí sendo aprovado. Então, vocês sabem que as mudanças são as mudanças de projeto. Impeachment significa mudança de projeto. Quais são os atores? Os Estados Unidos assumindo formas novas, que não são mais aquelas anteriores. O Muniz Bandeira conta isso esplendidamente num livro anterior que ele chama Segunda Guerra Fria. Então ele está explicando, né, que os Estados Unidos estão entrando aqui através de ONGs, da mesma USAID, pagando cursos para professores, levando para lá, pagando para policiais. Tem policiais que recebem dinheiro da Polícia Federal, que recebem cursos, recebem dinheiro na conta. Recebem dinheiro na conta. Bom, então, todo mundo está com a cabeça voltada para um programa, para um modelo que seja um modelo diferente do que está posto hoje no país. Então, nós temos Estados Unidos entrando dessa forma. Nós temos, certamente, os políticos de oposição, as lideranças, isso aí que nós estamos vendo, que conduziram a fachada desse movimento. Nós temos essa mídia que vocês conhecem. Alguma coisa mais nebulosa para nós, é esse sistema de justiça, que não é exatamente o velho judiciário conservador, ao qual você se referiu, muito corretamente. O judiciário é o mais conservador e o mais, ainda hoje, pode ser que entre uma jovem magistratura por concurso, tenha entrado, mas ainda não modificou esse perfil do judiciário. Mas nessa questão atual que nós estamos vivendo, é um sistema de justiça onde tem mais peso a Polícia Federal, os policiais e a Procuradoria da República, os procuradores da República. Agora, e tem o Moro como um juiz ao lado que representa, está pondo a cara do judiciário aí, mas não é exatamente, não representa todo o judiciário. Agora, esses procuradores, aí é que está a coisa que a gente não está compreendendo muito bem. Esses procuradores que levaram um pito agora do procurador da República, porque se exibiram demais, eles não fazem isso que eles estão fazendo, eles não produziram essa operação Lava Jato pela sua inteligência, pela sua clareza e pelo desejo de fazer um projeto anticorrupção no país. Isso não veio daí. Isso é um movimento criado na cooperação internacional de policiais que vão aos Estados Unidos e de procuradores também, que tem um intercâmbio, são eles que estão fazendo as últimas leis que nós temos aqui. Eu sou criminalista e eu sei que a lei do crime organizado de 2013, que tem o capítulo da delação premiada, foi exatamente feita, colada nessa experiência, né? É isso que esses procuradores fazem cursos, frequentam, mas nós temos o procurador da República, que é o doutor Janot, né? Que é o homem que tem conduzido isso. É o homem que tem conduzido isso. É claro que ele disse que o Lula pode assumir, mas o Lula assume, mas o Moro é que devia investigá-lo, não é isso? Contradizendo
uma expectativa, uma regra, de que é absolutamente excepcional que uma pessoa que tenha foro privilegiado continue sendo investigado por um juiz de primeira instância quando tem foro privilegiado. Por isso que o Supremo brecou. O Supremo está constrangido, creio, diante de tudo isso. O ministro Barroso, o que é que o ministro Barroso diz? Diz o que nós diríamos: que horror, que horror, que horror. Alguns de nós que estão nessa camada mais larga que nós nos juntamos hoje, nessa agrupação mais larga que abriga não somente pessoas com diferentes tendências, ele disse o seguinte, ele talvez tenha uma posição assim, mas olha, eu fico com a melhor alternativa, essa alternativa é pior. Porque ele disse, quando eu vi aquelas pessoas do PMDB levantando as mãos, e por aclamação, que não era de uma maioria, e aquilo dali foi considerado aclamação, meu Deus, que alternativa faltou? Eu ficarei com o que está, né? Então, acho que também várias pessoas podem pensar dessa forma nesse momento. Se foi muito grave o que representantes do PT fizeram, e nós não conhecemos essa história ainda a fundo, o que o partido fez, o tipo de política que ele se deixou influenciar, porque está muito claro que isso não começou aí, nem foi institucionalizado, né? O departamento da Odebrecht mostra que isso foi institucionalizado em governos anteriores, não é isso? Bom, então, nós estamos hoje diante dessa conjuntura em que não sabemos realmente, há uma incerteza muito grande que não sabemos como é que isso vai ser decidido, tanto o impeachment como a continuidade dessas operações ilegais que estão, dessa exceção desse Estado policialesco que está implantado. Então, eu vejo esse nosso fórum e outros, né, e como fórum muito importante, não só para nós irmos para a rua, acho que devemos ir para a rua e para todos os lugares que pudermos, com cartazes, sim, com faixas. Temos que pensar uma maneira mais inteligente de participar desses eventos, porque eles são cansativos. Às vezes não temos o que fazer lá em determinado momento e ficamos muito pouquinho e vamos embora. Vamos levar pelo menos o nosso cartaz, a nossa faixa, colocar essas faixas, pregar essas faixas em alguns muros, em algumas grades, e, se é possível, deixar ali uma palavra de ordem que seja vista, que seja gravada pela televisão. Isso é importante. Mas nós somos também intelectuais mais ou menos orgânicos, mas nós somos intelectuais. Intelectuais têm que ter a sua produção específica. E nós devemos produzir reflexões nesse momento. Nós devemos passar esses textos, distribuir esses textos, levar para os estudantes informação para eles transformarem essa informação em luta. Eles precisam muito dessa informação, de uma informação mais racional, de uma informação mais consistente. Eles precisam, porque eles têm a disponibilidade para a luta, eles têm a vontade da justiça, eles têm a sede da justiça, eles têm a coragem da justiça e eles precisam de informação. Então, eu vejo que nós temos a responsabilidade de, nesse momento, ir para a rua, mas também dar essa produção, gerar essa produção específica que nós podemos fazer. No momento é isso.